Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula nossa aí falando de carbono e cadeias carbônicas. Hoje nós vamos falar um pouco da introdução da química orgânica e o carbono e as ligações covalentes, beleza? Primeiramente devemos iniciar da seguinte maneira: definir o que é o termo orgânico. Inicialmente, o termo orgânico ele foi associado a substâncias originadas a organismos animais ou organismos vegetais, com exceção da água, porque a água ela constitui aproximadamente 70% dos organismos vivos, né? E isso dá o quê? Quase a totalidade dos demais compostos a ela associados a átomos de carbono. Mas a química orgânica ela pode ser entendida da seguinte maneira, pessoal. Ela vai ser a parte em que estuda especificamente o carbono. Entretanto, as substâncias da química orgânica elas vão apresentar átomos de carbono. Entre as substâncias que apresentam átomos de carbono, principalmente as que devem ser estudadas também, é a química inorgânica. Ah, professor, química inorgânica? Qual é a diferença da química orgânica da química inorgânica? A química inorgânica, ela estuda principalmente os compostos de origem mineral e a química orgânica estuda especificamente os compostos que têm carbono em sua estrutura. Vamos lá? Pessoal, quais são os compostos de origem mineral? São carbonato de cálcio, que está presente no mármore, dióxido de carbono, que tem encontrado pequena concentração na atmosfera, hidrogênio carbonato de sódio, que também é conhecido como bicarbonato de sódio, e que é uma substância aí usada como antiácido e como fermento químico. Pessoal, é muito importante a gente considerar essa divisão. Por quê? Porque a química inorgânica, ela especificamente, ela estuda compostos de origem mineral. E a química orgânica, ela vai estudar compostos especificamente que têm carbono aí na sua estrutura. Não que a química inorgânica, por exemplo, não que a química inorgânica, por exemplo, um material inorgânico de origem mineral não vai ter carbono. Vai, por exemplo, aí, o carbonato de cálcio. Ele tem carbono, mas ele é de origem mineral. Beleza? E aí, com o passar do tempo, pessoal, veio a teoria da força vital, né? Que quando a gente faz o estudo da química orgânica, a gente tem que falar, a gente deve falar da teoria da força vital. A teoria da força vital, ela foi descoberta e desenvolvida por Berzelius em 1779 a 1848. Ele era um químico sueco muito famoso. Ele foi um dos primeiros aí a estabelecer a separação referente à química orgânica. Para Berzelius, né, que foi responsável no meio científico pelo desenvolvimento dessa teoria chamada teoria da força vital, ele acreditava o seguinte, que a partir dos materiais presentes nos seres vivos, né, que seria um conteúdo não material e que não poderia ser criado pelo ser humano, esse conteúdo material foi chamado de força vital. A teoria da força vital, pessoal, ela teve um grande empecilho no desenvolvimento da química orgânica. Por quê? Porque assim, quando você acredita que você consegue extrair substâncias somente de organismos vivos, isso fica um estudo bem limitado, né? Isso de acordo com Berzelius, né? Porque ele falava o seguinte, ó, ele até fala bem aqui, ó, a força vital inerente à célula viva ninguém poderia criá-la em laboratório. Ou seja, isso tornava a química orgânica limitada, que hoje isso foi quebrado, né? Por causa de alguns estudos que a gente vai ver no nosso dia a dia. Pensa assim, égua, se tudo que pudesse ser extraído fosse somente todos os compostos que contêm carbono fossem extraídos só de matérias de material que estão presentes em seres vivos. Como é que seria? Como é que seria o desenvolvimento da farmácia, né? Na criação de medicamentos, criação, por exemplo, aí da vacina contra o vírus, né? Pensem nisso, pessoal. Por isso que a ideia de Berzelius, vamos dizer assim, que ela atrapalhou o crescimento da química orgânica. E com isso, com o passar do tempo, veio o desenvolvimento da química orgânica. Em 1828, tem um químico chamado de Friedrich Wöhler, ele é um químico alemão. Ele desenvolveu os trabalhos deles com Berzelius,
aonde ele sintetizou de forma acidental um composto orgânico chamado de ureia, que é comumente encontrado na urina e no sangue. Como é que foi, professor, a síntese da ureia? A síntese da ureia ela é representada por essa reação aqui, pessoal. Através do cianato de amônio, né, que foi aquecido, foi possível obter a ureia. Mas aí, pessoal, se vocês observarem, esse cianato de amônio, ele é um composto inorgânico e ele gerou um composto orgânico. Como explicar isso, né? Tá bem aqui, ele já fala aqui. O experimento de Waller ele foi de forma acidental, pessoal. Forma acidental. E aí eu acredito que ele não sabia explicar isso na época. E aí o trabalho dele foi o quê? Bastante questionado. Pois ele obteve o cianato, obteve a ureia através de um cianato de amônio, que seria inorgânico, né? E aí, pessoal, quase 20 anos depois, né, com os trabalhos desses cara aqui, ó, chamado de Adolf Kolbe, em 1818 a 1884, que produziu o ácido acético a partir de compostos orgânicos e com métodos aí de destilação. Ele conseguiu ali quebrar a ideia dos vitalistas, né? Por fim, quebrou aí a teoria do vitalismo. Ou seja, eles foram vencidos, né, com essa teoria, porque e aí com isso, né, com essa síntese, mesmo de forma acidental, de Waller, houve aí um impulsionamento da química orgânica, porque assim lá atrás falava o seguinte, que nada poderia ser criado em laboratório, né, a compostos orgânicos, e aí já quebra, né, com a síntese do ácido acético aí por Adolf e pela síntese de Waller. Vocês observam o tempo que demorou para poder o desenvolvimento da química orgânica? Cerca de 20 anos, né, pessoal? Para o pessoal comprovar e quebrar a teoria da força vital. Beleza? E aí a química orgânica começou a evoluir, né? Com o desenvolvimento de novos estudos a respeito de isolamentos e identificação de novas substâncias que poderiam ser preparadas no laboratório. Certo? Beleza? Até aí? E aí, pessoal, a química orgânica hoje, ela tem um desenvolvimento muito grande, né, na área da química, porque ela é a química que estuda especificamente o carbono, apesar de muito deles estar associado, por exemplo, a vegetais e animais. Ou seja, a química orgânica também tem a área que é conhecida como química dos produtos naturais, que é através dessa área dos produtos naturais, atualmente hoje a gente tem milhões de substâncias orgânicas isolados aí no nosso mundão, né? Tanto no Brasil como no exterior e por aí vai. Milhões, pessoal, fala milhões de moléculas isoladas, né? Substâncias orgânicas que contêm carbono e hidrocarbono em sua estrutura, beleza? Assim, pessoal, depois do desenvolvimento da síntese de Waller, que foi o marco inicial para impulsionar a química orgânica, houve um desenvolvimento muito considerável, por exemplo, na criação de equipamentos, técnicas para síntese de compostos orgânicos, para serem aí empregados na área medicinal, na fabricação de remédios e por aí vai, pessoal. A química orgânica também, pessoal, compostos que contêm carbono, eles são muito utilizados para fazer armas químicas, né? E aí também tem a química do mal e a química do bem, né? Isso aí é o ser humano que vai fazer o bom uso dela com sã consciência, beleza? Aqui eu tenho análise e síntese. O que é análise? A análise consiste em isolar e identificar compostos químicos presentes em determinado material. Isso, por exemplo, quando eu tenho uma determinada planta, né, eu tenho que fazer a análise daquele material, ver o que eu posso extrair daquele material. Eu posso pesquisar também o que já tem relatado na literatura para poder fazer a possível identificação dos compostos que tem ali presentes. A síntese, o que é a síntese? A síntese é produzir compostos orgânicos em laboratório, onde eles vão apresentar características idênticas ou muito parecidas com compostos naturais. Por exemplo, aí, na produção de produção de medicamentos fabricados pelas indústrias farmacêuticas, um deles é o ácido acetilsalicílico, que ele é antitérmico e analgésico.
Tenho também aí a produção da borracha sintética e eu tenho também aí outros produtos que são fabricados, né, como o poliéster, poliestireno, o butanoato de etilo, que tem o sabor do abacaxi, doces e bebidas. Esses são exemplos, pessoal, de compostos sintetizados na indústria, beleza? Eu também tenho aí, ó, a cromatografia, que ela auxilia na identificação de compostos, né, que podem ser isolados. Ela vai identificar por polaridade, né, pessoal? Ou aqui, ó, onde você vai ter uma fase estacionária e uma fase móvel. Essa fase móvel é onde você consegue observar o composto, para você identificar que realmente tem um composto. Beleza? Tranquilo até aí? Pessoal, antes de iniciar essa aula aqui, quero falar um pouquinho para vocês sobre o que é ligação covalente e um pouquinho da regra do octeto, beleza? Vamos lá iniciar? Antes de iniciar essa aula aqui, eu quero só falar um pouquinho sobre isso. Primeiro eu quero falar sobre a regra do octeto. O que é a regra do octeto? A regra do octeto já disse. Ele tem que alcançar 8 elétrons até atingir a estabilidade, ou seja, a última camada de valência ela deve ter 8 elétrons, certo? Com exceção às espécies que possuem apenas um nível na camada, né? Que é estável com 2 elétrons. Por exemplo, o hélio. Beleza, pessoal? Tranquilo? Qual é o principal fundamento da regra do octeto? A regra do octeto é quando um átomo atinge a estabilidade quando possui 8 elétrons em sua camada de valência. Beleza? Tranquilo até aí? Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre ligação covalente. Deixa eu só fechar aqui. E aí a gente vai iniciar a falar um pouquinho de ligação covalente. O que é a ligação covalente, pessoal? Ligação covalente. Ligação covalente é aquela que vai fazer o compartilhamento dos elétrons utilizados em determinados átomos, né? Em determinados átomos. Ou seja, se eu tenho dois átomos ligados ali, por exemplo, aqui eu tenho hidrogênio. Hidrogênio e hidrogênio, cada um tem um elétron. Quero dizer que esses elétrons aqui, ó, eles vão ser compartilhados. Ah, professor, como assim compartilhados? Eles vão se compartilhar, alcançando aqui 2 elétrons. Você lembra lá que eu falei que os elementos que estão no primeiro nível, eles vão se estabilizar com 2 elétrons? Esse aqui vai se estabilizar com 2 elétrons, ok? Essa é a principal característica. Olha aqui como é que eles vão se ligar. Se combinaram aqui, estão fazendo... não é se combinaram, é compartilharam, beleza? Toda vez que você ouvir falar em ligação covalente, você vai lembrar de compartilhamento de elétrons, beleza? Olha aí, eu tenho essa outra forma representada aqui, beleza? A gente vai conhecer todas elas agora, pessoal. Vamos lá. A principal característica da ligação covalente, pessoal, é que ela possui baixos pontos de ebulição. Elas podem ser sólido, líquido, gasoso ou também a temperatura ambiente, beleza? Principal outra característica é que a ligação covalente ela não vai conduzir eletricidade, beleza? Vamos lá. Observem aqui. Eu tenho... pessoal, eu estou dando esse exemplo aqui porque eu comecei lá atrás, né? Lembra que tinha lá assim e assim, né? Eu quero que vocês observem isso aqui dessa maneira aqui, beleza? Deixa eu só apagar aqui porque vocês podem ficar observando essa bolinha que eu fiz aqui, beleza? Essa bolinha que eu fiz aqui, vamos lá. Pessoal, é assim. Isso aqui, observe que eu tenho esses elétrons rotacionando em torno do núcleo aqui, né? Que é o hidrogênio, a representação do hidrogênio. Aqui, ó, eu tenho esse hidrogênio. Isso aqui é igual a isso aqui, certo? Só que aqui eu estou mostrando que os elétrons eles estão em constante movimentação. Eles vão estar assim na hora que eles estiverem compartilhando os seus elétrons. Olha aí, ó, o movimento acelerado. Isso quer dizer que eles estão dessa maneira aqui, pessoal. Essa aqui, ó, é a configuração eletrônica do hidrogênio, 1s1. Por quê? Porque ele só tem um elétron. E aí, quando eles se juntam aqui, ó, eles vão ficar estáveis. Ou seja, elementos do primeiro nível ficam estáveis, com 2 elétrons.
beleza? Seguindo em frente. Ligação covalente, né? Cada elétron do par da ligação vai pertencer ao átomo. Vai pertencer ao átomo. Por exemplo, ó, vamos dizer assim, que esse elétron é desse hidrogênio e esse é desse outro, certo? Eu tenho aqui, ó, a representação da ligação dessa maneira. Eu tenho a outra representação dessa maneira e eu tenho essa outra representação dessa maneira. Pessoal, vou só fazer um esquema bem aqui da tabela periódica para vocês, né? A tabela periódica está dividida entre metais alcalinos aqui, metais alcalinos terrosos e os metais de transição aqui. E os ametais e semimetais, eles estão aqui. Todos os caras que estão desse lado aqui, pessoal, eles são ametais, beleza? Ou semimetais. Eles vão fazer, todos esses aqui, ó, eles vão fazer ligação covalente. Todos eles vão compartilhar os elétrons, beleza? Fácil, né? Simples. Todos que estão desse lado aqui, todos os do bloco P, eles vão compartilhar elétrons, beleza? Aqui eu tenho pessoal, outros tópicos que a gente tem que observar. A estabilidade eletrônica ao redor do átomo ela deve ser de 8 elétrons, ou seja, o nome já diz, lá que eu falei lá anteriormente, regra do octeto. Somar os elétrons de valência de todos os átomos, iniciando entre o átomos ligantes e distribuir os elétrons aos pares. Dos átomos de fora para o central, distribuir os pares de elétrons restantes para completar os octetos. Se necessários, fazer rearranjos. Caso for necessário, você pode fazer rearranjos. Vamos lá ver isso na prática? Eu tenho esse elemento aqui. Ó. Eu botei ele justamente porque a gente está estudando compostos com carbono, né? E isso aqui ele se encaixa. Aqui a gente tem o metano. Observe. Eu tenho um carbono para 4 hidrogênios. Lembrem lá qual é a família do carbono? É a família 4. Beleza? Família 4. Então, ele vai ter 4 elétrons. O hidrogênio, lembra lá, ele tem um elétron. Tem um elétron, né? Mas eu tenho 4. Eu faço fazer o quê? Multiplicar isso aqui por 4. Então, quer dizer que eu tenho 4 elétrons aqui. Sendo assim, pessoal, somando isso aí, eu tenho 4 mais 4, 8. Ó, 4 mais 4 não é igual a 8? Então, eu vou tenho 8 elétrons. E aí, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, olha lá, eu tenho 8 elétrons. Esses 8 elétrons aqui, eu vou distribuí-los. De que forma, professor? Vamos lá. Olha lá, preste atenção na distribuição. 2, diminuiu 6 para 6. Agora eu tenho 4. Agora eu tenho 2. E agora eu tenho nada. Por quê? Eu preenchi todos os elétrons aqui. Ou seja, se vocês contarem aqui, eu vou ter quanto? 8 elétrons. Essa aqui, pessoal, é chamado de fórmula eletrônica, certo? Beleza? Agora vamos aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos observar o seguinte, ó, vamos falar o seguinte. Tá vendo essas bolinhas ficando mais azulzinhas? Essa aqui, ó. Eu vou falando o seguinte, que essa aqui é do hidrogênio, essa é do hidrogênio, essa é do hidrogênio e essa é do hidrogênio. E aí eu tô compartilhando com a do carbono. A do carbono é a outra mais clarinha, beleza? Tranquilo até aí? Essa é a fórmula eletrônica. E agora eu vou para a fórmula estrutural. Olha a forma estrutural. Olha a forma estrutural, como é que fica? Toda vez que você tem esses tracinhos aqui, pessoal, você chama isso de ligação. E aí essa ligação aqui, ela está representando a ligação covalente, compartilhamento de elétrons. Beleza? Tranquilo até aí? E aí, pessoal, eu termino essa parte aqui de ligação covalente com vocês. Vou voltar lá para a parte do PDF. E do PDF a gente vai falar um pouquinho sobre carbono. Lembra lá? O carbono ele é o elemento químico presente em todas as moléculas de substâncias orgânicas, conhecido de suas características fundamentais para entendermos a propriedade de uma determinada substância, pessoal. Eu quero falar aqui que o carbono ele vai ser tetravalente. Por que ele vai ser tetravalente, pessoal?
Por quê, pessoal? Ele vai poder fazer 4 ligações. E aí ele vai ter um número atômico igual a 6, né, que é o número de elétrons o número de elétrons da primeira camada é 2, e da camada de valência ele vai ser 4, certo? Se eu tivesse essa representação aqui, ó, representação. Olha aí, ó, eu tenho a camada K e camada L. Né? Olha aí, nessa camada, primeira camada aqui, eu tenho 2. Na segunda eu já vou ter 4. Né? Se vocês têm que lembrarem aí das configurações eletrônicas do carbono. Deixa eu só voltar aqui com vocês. Só voltar aqui para ver, para eu observar, mostrar para vocês. Não vou conseguir, mas opa, vamos voltar. Voltar aqui, que o carbono ele vai ser tetravalente, ele vai ter número atômico 12. E aí, por ele possuir esses 4 elétrons na última camada de valência, ele vai ter a capacidade, né, de adquirir 4 ligações. Por isso que ele é chamado de tetravalente. E aí, quando ele alcança o octeto, pessoal, a regra do octeto é o quê? A regra do octeto é quando se alcança os 8 elétrons. Ele vai adquirir uma estabilidade. E aí, as ligações do carbono, pessoal, na verdade, o carbono ele vai se tornar estável e ele vai ficar similar a um gás nobre. Pessoal, qual é o objetivo de todo metal? É se tornar um gás nobre, ou seja, se tornar estável. Não é isso? Isso aí é os principais conceitos do carbono. Qual é o tipo de ligação que o carbono faz? É ligação covalente. Qual é a geometria do carbono? Ele vai ser o quê? Tetravalente. Pessoal, existem várias possibilidades do carbono formar as 4 ligações, né? E adquirir configuração eletrônica igual ao gás nobre. Ele pode ter 4 ligações simples, 2 ligações simples ou dupla, 2 ligações duplas, 1 ligação simples e 1 ligação tripla. Observem aqui, ó. Eu tenho uma ligação simples e dupla, e ligações duplas, ligações simples e tripla. E aqui eu tenho a fórmula estrutural da ureia, né? Se vocês observarem a ligação do carbono aqui, ó. Observe que aqui ele tem sempre que ter 4 ligantes, ó. 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque vai ter elétrons compartilhados ali para poder fazer a ligação covalente e alcançar o octeto. Pessoal, eu vou parar aqui nessa parte aqui que a gente caracteriza, e na próxima aula a gente fala um pouquinho sobre modelo de Lewis, beleza? Tranquilo até aí? Tudo sussa? Joia? Um abraço, valeu! Até a próxima aula!